Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando na verdade novamente aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista, pra gente trazer mais um vídeo, pra gente trazer mais informação nesta sexta-feira. Hoje é dia 29, estamos chegando aí no final de mais um mês. Hoje é sexta-feira, dia 29 de setembro de 2023, e a gente tá por aqui para trazer notícia de futebol, de esporte para você que tá aí ligado com a gente. Você já sabe, né? Deixa aí o seu like, mais conhecido como curtida também, né? Tem um espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos. Compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais, os seus grupos das suas redes sociais. Compartilhe aí que ajuda demais a gente. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E tem um sininho de notificações que você pode tocar ou clicar aí, dependendo como você está assistindo a gente, né? Para que você escolha todas, aí o YouTube vai te avisar sempre que tiver vídeo novo aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Muita coisa bacana para a gente falar nesse nosso vídeo de fechamento aqui das notícias de esporte desta semana. A gente vai trazer para você notícias atualizadas aí do Flamengo, do Corinthians, ambos que estavam procurando técnico, né? A procura de técnico. O Flamengo já definiu a sua situação em relação ao Jorge Sampaoli, mas ainda falta contratar um novo comandante. Já o Corinthians, que definiu também a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo, já tem um novo treinador para essa temporada, pro finzinho dessa temporada e até 2025. Cristiano, você tá maluco? Até 2025 o Corinthians vai ter eleição em breve? Pois é, contrato com o novo técnico que a gente fala já já quem é, vai até 2025. Muita informação a gente traz já já para você. Tem o Palmeiras na Libertadores da América conseguindo um empate contra o Boca lá na La Bombonera, né? Na noite de ontem, mas o torcedor do Palmeiras, pelo menos aqueles que eu conversei, ficou preocupado. O Palmeiras ontem, nitidamente, acabou se preocupando mais em marcar o Boca do que jogar futebol. E pelo que a gente viu do Boca, se o Palmeiras fosse um pouquinho mais, né, tivesse um pouquinho mais de vontade de vencer, conseguiria vencer em plena La Bombonera. Essas notícias a gente traz já já para você e mais. Brasil goleia Paraguai na Copa América de Futsal Feminino e está na semifinal da competição. Ainda, Felipe Coutinho estreia pelo Al-Duail com golaço de falta e vitória do seu novo time. Plano do STJD elimina lateral Diego Porfírio, né, do futebol, e reduz pena de Cariús do esporte por manipulação de resultados. No Vasco tem promessa de receber até 5 de outubro, com juros, complemento de aporte da 777 Partners. E ainda falando sobre o Vasco que, como a gente já noticiou aqui ontem, né, o Vasco estava prestes a sofrer aí um transfer ban e acabou sofrendo realmente o transfer ban da FIFA por atrasos nos pagamentos a clubes. O Corinthians tem um novo técnico. Mano Menezes fala pela primeira vez no retorno ao Corinthians e promete dias vitoriosos. Essas informações e um pouco mais, claro, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, a gente traz para vocês, Série C também do Brasileirão, que está chegando na sua reta decisiva, e a gente traz já já para você essas informações. Então, segura aí, tem 2 recados para vocês. Poções e bolos da Linde, Cristiano Santos e ela, né? A nossa tradicional vinheta. E a gente volta já já com muito mais para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você.
Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente trazer notícia, trazer muita informação. Sextou, né, gente? Sextou. Mais um final de semana que se apresenta e a gente está por aqui para finalizar a nossa semana, né? A nossa sexta-feira também. Claro que a gente vai finalizar às 18 horas com o nosso vídeo, que a gente fala aí de notícias de Brumado, da região da Bahia, de todo o Brasil, mas esse nosso vídeo que a gente está gravando agora para você já está assistindo aí, é para falar de futebol e para fechar as notícias do futebol aí desta semana, o que vai acontecer também nesse final de semana, evidentemente, né? Falar de futsal, Brasil goleia Paraguai na Copa América de Futsal Feminino e está na semifinal da competição. O Brasil venceu o Paraguai por 8-0 no microestádio Malvinas Argentinas, em Buenos Aires, na Argentina, e terminou a primeira fase da Copa América de Futsal Feminino de 2023 de forma invicta. Foram 4 vitórias em 4 jogos, com 42 gols marcados e apenas um sofrido. A seleção está classificada para a semifinal da competição e vai enfrentar o segundo lugar, né? O segundo colocado aí do Grupo A, Argentina ou Colômbia, na tarde do próximo sábado, dia 30, com a transmissão aí do Sport TV, né? Horário ainda a confirmar. Pois é, acontece aí esse confronto entre Argentina e Colômbia. Se vencer, disputa a final aí do domingo, né? Dia 1º, de olho no 7º título da Copa América. Pois é, rapaz, é a seleção brasileira, né, rapaz, de futsal. O Paraguai começou, aliás, aqui é o jogo, né? Mas é a seleção feminina aí de futsal fazendo bonito na Argentina, né, rapaz? Felipe Coutinho estreia pelo AL do Raio. Esses nomes complicados aí do futebol árabe, meu amigo. E se eu não estiver falando certo aqui, vocês me perdoem, viu? Me perdoem, porque até eles mesmos erram aí o nome. Pois é, o meio atacante Felipe Coutinho disputou nesta quinta-feira, ou seja, ontem, o seu primeiro jogo pelo AL do Raio do Catar e marcou aí em sua estreia. Foi na vitória por 2-1 sobre vem mais um, ó, Al-Makia, acho que é assim que fala, viu, gente? No estádio local, pela quinta rodada do Qatar Star League, que é a liga lá do Catar, a principal liga de futebol do país. Felipe Coutinho foi emprestado pelo Aston Villa ao clube do Catar até o final da temporada 2023-2024. Com a camisa 9, o meia brasileiro foi titular da equipe comandada pelo técnico Hernan Crespo. Aos 14 minutos do primeiro tempo, ele protagonizou grande jogada individual, deixando 2 jogadores para trás, até ser derrubado dentro da área. Pênalti que o centroavante do Raio, Olunga, converteu de canhota. O meio-campista
empatou o jogo para o Al-Makia aos 24 minutos da etapa inicial. Só que Felipe Coutinho colocou o Al-Duhai novamente na frente com um belo gol de falta nos acréscimos aí do primeiro tempo. Ele cobrou a falta com categoria por cima da barreira. Felipe Coutinho, gente, eu sinceramente não sei o que aconteceu com o Felipe Coutinho, né? Porque assim, um baita de um jogador, muito bom jogador, uma técnica espetacular. Claro que tem, Felipe Coutinho sofreu com muitas lesões, né? Infelizmente, com muitas lesões a carreira aí do Felipe Coutinho. Mas é uma pena, gente. É uma pena. Porque ainda é um jogador, não é um jogador velho, né? Tem muita lenha para queimar ainda, mas essa questão física dele pesa. Tem pesado bastante, né? O Felipe Coutinho. Claro que no futebol, como no futebol árabe, dá para ele jogar em alto nível, né? Mas evidentemente que eu esperava bem mais do Felipe Coutinho, principalmente no futebol europeu. Mas eu entendo essa explosão não tão grande no futebol europeu, apesar de que ele teve grandes momentos no futebol europeu, teve sim, mas eu esperava mais. Mas é lógico que quando você sofre contusões, né, se machuca gravemente, aí é difícil. É difícil realmente manter aí a regularidade. Pleno do STJD elimina lateral Diego Porfírio do futebol e reduz pena de Cariús do esporte por manipulação. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, julgou na última quinta-feira em São Paulo, ou seja, ontem, né? 12 jogadores denunciados na Operação Penalidade Máxima, que investigou manipulação em jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado. E dos 12 acusados, 9 foram condenados a diferentes punições. A mais grave foi aplicada ao lateral esquerdo Diego Porfírio, atualmente sem clube, que foi banido do futebol. O atleta ainda recebeu uma multa de R$60 mil. No primeiro julgamento, o ex-jogador do Guarani havia sido condenado a uma suspensão de 360 dias e uma multa de R$70 mil. Já o lateral direito, Nino Paraíba, e o zagueiro Vitor Mendes receberam uma suspensão de 720 dias cada, com penas aumentadas. No primeiro julgamento, as penas foram de 480 e 430 dias, respectivamente. Por sua vez, o lateral esquerdo Igor Cariús do Esporte teve a sua pena reduzida já no apagar das luzes. Isso porque um dos auditores do STJD resolveu mudar o seu voto já no momento da proclamação do resultado. Com isso, o atleta queria ter a pena de 540 dias do primeiro julgamento mantida, passou a ficar suspenso por 360 dias. Dos 12 jogadores julgados, apenas Jesus Trindade, atualmente no Barcelona do Equador, Sid Clay, atualmente no Lamia da Grécia, e Pedrinho, atualmente no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, foram absolvidos, repetindo o que já havia ocorrido no primeiro julgamento. As decisões em segunda instância: Nino Paraíba, atualmente no Paysandu, 770 dias e R$100 mil, ambas aumentadas. Igor Cariús, atualmente no Esporte, 360 dias e R$40 mil, ambas também reduzidas. Brian Garcia, atualmente no Independiente Del Valle, 360 dias e R$50 mil, multa aumentada. Diego Porfírio, sem clube, eliminação do futebol e R$60 mil, pena aumentada e multa reduzida. Aleph Manga, atualmente no Paphos do Chipre, 360 dias e R$50 mil, e uma multa aumentada. Vitor Mendes, atualmente no Fluminense, 720 dias e R$70 mil de multa. Sávio, atualmente no Rio Ave, 360 dias e R$30 mil de multa. Dadá Belmonte, atualmente no Kronomorestes da Ucrânia, 600 dias e R$70 mil de multa. Tony Anderson, atualmente no ABC, sem punição em dias e R$40 mil aí de multa.
Jesus Trindade, atualmente no Barcelona do Equador, absolvição mantida. Sid Clay, atualmente no Lamia da Grécia, absolvição mantida. Pedrinho, atualmente no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, absolvição mantida. Pois é, essas são as punições e os que escaparam aí de grandes punições. Para mim, tem que ter punição 300, 400, 700 dias, não. Tem que ser banidos. Comprovou que fez tudo isso? Tem que ser banido do futebol, gente. Pelo amor de Deus. Falar do Vasco da Gama. Vasco tem promessa de receber até 5 de outubro com juros, com juros, né? Também complemento da aposta da 777. Mas antes da gente ler essa notícia, a gente tem que ler uma outra, que o Vasco sofreu um transfer ban da FIFA por atrasos nos pagamentos a clubes, para que você que esteja aí, ou que está, na verdade, assistindo a gente, possa entender. O Vasco sofreu transfer ban da FIFA nos últimos meses. O Lille da França, o Nacional do Uruguai e o Atlético Tucumã da Argentina acionaram a entidade por causa das dívidas por Léo Jardim, Puma Rodrigues e Manuel Capasso, respectivamente. A SAF chegou a entrar em contato com alguns clubes credores com a promessa de realizar o pagamento na última terça-feira, mas, por enquanto, não transferiu o dinheiro e ainda não deu novo prazo. A expectativa é que, com o novo aporte previsto para até 5 de outubro, essa situação seja normalizada. No caso aí de Léo Jardim, o Vasco já havia sido acionado pelo Lille no primeiro semestre após atrasar a primeira parcela prevista para fevereiro. A SAF quitou a dívida um dia antes do prazo para sofrer o transfer ban. As outras parcelas foram combinadas para agosto deste ano e fevereiro de 2024. A do mês passado também não caiu na conta do clube francês. Já os clubes sul-americanos reclamaram dos atrasos em julho. O Vasco ainda não quitou o valor de 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais, acordado com o Nacional na compra de 75% de Puma, adquirido em janeiro. Há também uma dívida com o Tucumã pela aquisição de 50% de Manuel Capasso em fevereiro, por aproximadamente 1,5 milhão de dólares, 7,8 milhões de reais. Pois é, situação não preocupa, segundo o próprio clube. O clube não cumpriu o prazo dado pela FIFA e por isso sofreu o transfer ban, mas isso não é motivo de preocupação para o Vasco, que planeja quitar as dívidas até o fim do Brasileirão. O transfer ban impede aí o clube de inscrever os novos jogadores, mas como o prazo de inscrição aí do Campeonato Brasileiro já se encerrou, o Vasco já não poderia contratar e regularizar ninguém. Assim, a SAF dá como certa o pagamento antes da próxima janela de transferências ao fim da temporada. Ainda nesse sentido, né? O Vasco, como disse aqui para vocês, prometeu pagar até o dia 5. Mais uma notícia ontem que eu vi no canal aqui de YouTube do Atenção Vascaínos, no qual o pessoal faz um trabalho bem bacana e eu acompanho muito aí o canal Atenção Vascaínos do Flávio Dias, Emerson Rocha, né? O Faísca, enfim, o pessoal lá fala só de Vasco da Gama, né? Especificamente. E a informação é que até segunda-feira, na verdade, segunda-feira, o dinheiro cai na conta do Vasco da Gama. 120 milhões mais juros, né? Por ter aí atrasado esse pagamento. Então a 777 vai pagar com juros. Assim que cair na segunda-feira, aí todos os credores vão receber, evidentemente, as parcelas, né, que estão aí em atraso. Ainda no aguardo aí do aporte da 777 Pátinas, o Vasco tem a promessa de receber o investimento dos investidores aí americanos até o dia 5 de outubro. Neste caso, com juros nos valores devidos. Como o GE contou na última quarta-feira, a nova parcela de 120 milhões do total previsto em 3 anos de 630 milhões, descontados 70 milhões de empréstimo porte, né? Prévio aí em acordo de venda da SAF, ainda não foi quitada e frustrou os planos da diretoria em diminuir dívidas por contratações de jogadores como Jair, Capasso e Puma Rodrigues.
Em um dos documentos de registro do contrato da SAF, termo aí de compromisso do acordo depois de passar pelos poderes do clube de São Januário, há expressas, né, as datas previstas de pagamento da 777 Partners ao Vasco, assinado no dia 2 de setembro pelo presidente do Vasco, o Jorge Salgado, e pelo representante da empresa americana, o Steven Pasco. Previa, na verdade, né, o pagamento de 2023 até o dia 2 de setembro deste ano. Pois é, nem a 777 Partners, nem o Vasco, SAF, falam aí sobre os pontos do acordo ou sobre o pagamento. O clube tinha informação de que o aporte sairia no dia 23 deste mês, o que não aconteceu ainda. A SAF do Vasco não se pronunciou e nem vai, porque devido a acordo aí assinado, não pode se falar sobre isso, né? Não pode se falar sobre a situação financeira, se pagou, se não. Não pode. Depois que resolver toda essa situação, alguém pode falar nos bastidores, ou apagamos. Mas não pode existir uma coletiva para falar só disso. Pelo menos da parte da SAF, não. Falar do Corinthians, Mano Menezes fala pela primeira vez no retorno ao Corinthians e promete dias vitoriosos. Lembrando que já já a gente fala do confronto entre Boca e Palmeiras, né? Palmeiras pela Libertadores da América conseguiu um bom resultado fora de casa, mas poderia ter sido bem melhor, né? Mas vamos falar aqui do Corinthians. Mano Menezes disse as primeiras palavras como treinador do Corinthians na tarde de ontem, quinta-feira, horas após ser anunciado oficialmente e comandar o primeiro treino no CT Joaquim Grava. Voltar pela terceira vez é sinal de que alguma coisa muito boa foi construída entre a gente. Isso me orgulha, olhar para trás e ver que deixamos algo no clube. Conseguimos construir esta relação de confiança capaz de levar o clube a te convidar pela terceira vez, celebra Mano Menezes em um vídeo publicado pelo Timão. O técnico comandou seu primeiro treino na tarde de ontem no CT Joaquim Grava. Ele chegou por volta das 14 horas, foi anunciado 1h30 depois e às 16h30 já estava no gramado para o primeiro contato com o elenco. Sendo forte, como sempre fomos, tendo o torcedor ao nosso lado e está sempre, né? Na verdade, esta sempre foi a marca aí do Corinthians. A gente volta a viver dias vitoriosos como a gente quer ver. Completou o novo treinador alvinegro em outro vídeo. Esta é a terceira passagem de Mano pelo Corinthians. A primeira foi de 2008 até sair para a seleção brasileira em 2010. A segunda foi na temporada de 2014 e o técnico retorna após 9 anos. Ele já estabeleceu a prioridade de seu trabalho, construiu uma equipe que identifica o torcedor dentro de campo. O comportamento que o Corinthians sempre teve, uma equipe aguerrida, competitiva, que lute os 90 minutos pela vitória, mas que também ofereça um futebol que o torcedor tenha prazer de ir ao estádio. É nosso primeiro objetivo, dar uma ideia, um conceito e fazer a equipe construir suas vitórias. Completa o novo treinador alvinegro. Mano Menezes sucede Vanderlei Luxemburgo e assina contrato com o Corinthians até dezembro de 2025. A primeira missão é o clássico contra o São Paulo no sábado, ou seja, amanhã no Morumbi, pela 25ª rodada do Brasileirão. 3 dias depois, o Timão joga a vida na Sul-Americana contra o Fortaleza. O técnico tem mais uma atividade no CT nesta sexta-feira, quando também será apresentado oficialmente e dará a primeira entrevista no retorno ao Timão. Boa sorte aí para o Mano Menezes. Agora, claro que ele sabe do... né? Ele sabe aí do... da sua competência, né? E assim, o que você promete para o torcedor do Corinthians, você tem que cumprir, meu amigo. Senão, o bicho pega, né? Senão, o bicho pega. Claro que Mano Menezes, eu disse até aqui ontem, não é um técnico que você
vá ver seu time jogar, tá? Espetáculo, não é? O time do Internacional no ano passado terminou o campeonato em segundo, não dava espetáculo, não dava. Jogava fechadinho, contra-ataque, 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 na casa do adversário, em casa, até... não era aquele time também que amassava o adversário, não era um time, né, com passes, né, posicionamento muito bom, toque de bola, e conseguiu ficar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado. Só que essa maneira de jogar esse ano não deu certo, né? O trabalho, a continuidade do trabalho para o Mano Menezes, né? E ele foi demitido do Internacional. Ele chega no Corinthians num momento de muita pressão e decisivo também, porque o Corinthians está, lógico, com a vitória aí nos últimos jogos, né, com os pontos conquistados nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro, conseguiu se afastar da zona do rebaixamento, dá 6 pontos, né? Acho que há 6 pontos aí da zona de rebaixamento, a gente vai falar de Campeonato Brasileiro já já. É uma distância considerável. E tem a semifinal, né, da Copa Sul-Americana. Claro que se o Corinthians não conseguir avançar na Copa Sul-Americana, não dá ainda para crucificar, né, colocar na conta do Mano Menezes. Não dá, porque ele chegou agora, né, gente? Vai começar ainda a implantar a sua maneira, né, o seu estilo de jogo no Corinthians. E isso não acontece de um dia para o outro, né? Se você contratou um técnico até 2025, você não pode com 3, 4, 5 jogos querer que ele faça milagres. Até porque o time do Corinthians é um time muito envelhecido. Agora, a partir do ano que vem, você tem que fazer uma cobrança ao mesmo. Certamente, muitos jogadores vão sair. O Corinthians está passando por um processo aí de eleição, aquela coisa toda, vai mudar de presidente, né? Então, muitas cabeças vão rolar. E o Corinthians, evidentemente, que vai no mercado para trazer jogadores, né, para que possa reforçar esse time para a temporada que vem. Se conseguir ganhar a Copa Sul-Americana, nossa senhora, vai tirar um peso das costas. Mano Menezes vai começar o ano de 2024 assim, surfando, né, rapaz? Surfando numa boa. Mas se as coisas não acontecerem assim, o ano de 2024 para o Mano Menezes já vai começar com muita pressão, né? Falar do Flamengo, o Everton Ribeiro recebe sondagens de clubes, mas prioriza Flamengo, que ainda não abriu conversa. O vice-campeonato da Copa do Brasil faz o Flamengo viver dias de indefinição para o planejamento da próxima temporada. Com Jorge Sampaoli ainda no cargo e negociando, na verdade, com o Tite, na verdade já foi, o Sampaoli já foi demitido, né? Essa matéria aqui é velha. O rubro-negro não iniciou a conversa para a renovação de Everton Ribeiro, cujo contrato acaba no final deste ano. A programação do Flamengo era se concentrar nas possíveis renovações somente após a decisão. As conversas por Gabigol, Fabrício Bruno e Bruno Henrique foram iniciadas pouco antes da final da Copa do Brasil, mas sem qualquer definição até o momento. Com Everton Ribeiro, o papo aconteceu apenas informalmente. E na ocasião, o rubro-negro indicou aí o interesse na renovação. O jogador aguarda o contrato oficial do clube, né, e trata o Flamengo como prioridade. O staff segue a mesma linha, mas já recebe sondagens pelo meia. Clubes dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita fizeram contato para saber as condições para o acerto com o jogador. Um clube dos Estados Unidos também acompanha o meia e estuda enviar uma proposta. No Brasil, Fluminense, Grêmio e São Paulo consultaram para saber o futuro do meia. Tendo aí como resposta que o jogador quer ficar no Flamengo, os clubes brasileiros inicialmente optaram por observar a situação, mas não descartam uma invertida caso tenha uma reviravolta e o camisa 7 não permaneça no rubro-negro em 2024. No Flamengo, desde 2017, Ribeiro já disputou 380 jogos, 224 vitórias, 82 empates e 74 derrotas. O capitão conquistou a Libertadores de 2019 e 2022, o Campeonato Brasileiro de 2019 e 2020, a Copa do Brasil de 2022, a Recopa 2020, a Supercopa 2020 e 2021
e o Carioca de 2019, 2020 e 2021. Pois é, o Everton Ribeiro, apesar de não ser mais um garoto, mas ainda tem aquela coisa que a gente fala, muita lenha para queimar. Eu, Cristiano, queria o Everton Ribeiro no meu time, sem dúvida nenhuma, né? O Flamengo, ele tem, o que eu tenho percebido que ele no Flamengo, que ele não tem sido muito aproveitado, né? O Everton Ribeiro não tem não sei se o nome seria o carinho do torcedor, como o torcedor tem por Arrascaeta, por exemplo. Sendo que o Everton Ribeiro é um jogador que ajudou o Flamengo nesse período de 2019 para cá demais. Se a gente for pegar aí os jogos que foram decididos também por boas atuações do Everton Ribeiro, né, são muitos jogos e são muitos títulos também. Ainda falando de Flamengo, Jorge Sampaoli é demitido pelo Mengo. Jorge Sampaoli não é mais o técnico do Flamengo. Após reunião que durou menos de 10 minutos em hotel no bairro Carioca, na Barra da Tijuca, na noite da última quinta-feira, a diretoria rubro-negra demitiu o argentino. O desligamento foi oficializado 4 dias após o empate com São Paulo, que decretou a perda do título da Copa do Brasil. Quase 2 horas após o rápido encontro entre o comando aí do futebol e os representantes de Sampaoli, Marcos Braz resumiu a reunião em poucas palavras. Foi bem rápido, bem tranquila. Um advogado e mais uma outra pessoa. Foi bem rápido até pelo assunto. Vamos lá, vida que segue, vamos fazer o que temos que fazer, afirmou o Braz, que ainda negou ter aberto conversas para contratar Tite. Como o treinador tinha contrato até o fim de 2024, o clube terá que pagar mais uma multa rescisória, dessa vez de 1,8 milhão de euros, cerca de 9,5 milhões de reais na cotação atual. O valor da rescisão, no início aí do contrato, era de 2,5 milhões de euros, 13,3 milhões de reais, e ele diminuiu de acordo aí com cada dia trabalhado. No Flamengo, participaram da reunião de ontem, quinta-feira, o vice de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel. Já os representantes de Sampaoli foram o empresário Dani Monte e o coordenador Gabriel Andrietta, que também deixa o clube. Quem estava na reunião tem uma relação muito boa. Foi um clima amigável e já que não tinha muita coisa para resolver, foi uma reunião direta e rápida, disse Dani Monte. Pois é, além de Sampaoli e Andreata, né, saem do Flamengo. Christian Roberto Aran, auxiliar, Diogo Mechini, auxiliar também, Marcos Fernandes, preparador físico e filho de Pablo Fernandes, Nicolas Maidana, preparador físico, e Ezequiel Ixé, que é o analista. O treino da manhã desta sexta-feira será comandado pelo Mário Jorge, técnico do Sub-20. No caso, foi comandado, né? Jorge Jesus assinou contrato com o Flamengo em 17 de abril deste ano. Dirigiu a equipe em 39 jogos e usou 39 escalações diferentes. Foram 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Tite é o favorito da diretoria rubro-negra para substituir o argentino, mas o ex-técnico da seleção ainda não decidiu se voltará a trabalhar este ano. Em pouco mais de 5 meses de trabalho, Jorge Sampaoli perdeu a final da Copa do Brasil, foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores e viu o Flamengo se distanciar muito da luta pelo Campeonato Brasileiro. A equipe é a 7ª colocada, 11 pontos atrás do líder Botafogo, e enfrenta o Bahia sábado no Maracanã. Pois é, a passagem de Sampaoli foi marcada pelo distanciamento entre ele e os jogadores, agravado pelo soco do então preparador físico Pablo Fernandes em Pedro, no vestiário do Independência, após a vitória sobre o Atlético Mineiro no dia 29 de julho. Em agosto, houve outro caso de agressão, quando Gerson e Varela trocaram socos em treino da equipe, no Ninho do Urubu.
Pois é, rapaz, é o Flamengo, que agora parece que o caminho está aberto aí para contratar Tite. Só que a notícia que saiu ontem, né, também relacionada a Tite, é que um clube dos Estados Unidos também está interessado em contratar o técnico Tite. Aí a pergunta que a gente tem que fazer, não tem jeito. Será que o Tite vai preferir treinar um time dos Estados Unidos e não o Flamengo? Será? Evidentemente que o Flamengo não tem como concorrer com esses clubes dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, não dá. Apesar do momento bom, financeiramente falando, do Flamengo, tem grana no caixa, pode pagar um salário legal para o São Paulo, não, São Paulo já foi, né? Para o Tite. Mas, meu amigo, se Tite for olhar o lado financeiro, que eu acho que não é problema para o Tite, ele vai para os Estados Unidos. Só que no Flamengo, em termos esportivos, ele pode ganhar muito mais. Evidentemente que pode. Assim como ele é ídolo no Corinthians, ele pode ser ídolo no Flamengo. Se ele chegar, consertar essa bagunça, mandar embora, ou pedir para não querer trabalhar e, consequentemente, vai ser mandado embora. Alguns jogadores que estão de chinelinho por lá, não tenho dúvida nenhuma que o Tite, assim como é ídolo no Corinthians, pode se tornar um ídolo também no Flamengo. Mas vou até dar uma olhadinha aqui, né? Dar uma olhadinha aqui junto com vocês, para a gente ver se tem alguma novidade em relação aí ao Tite no comando técnico do Flamengo. Ainda não, né? Ainda não tem-se nenhuma novidade aí em relação à contratação do Tite. Não tem ainda. Como eu já disse aqui, o Globoesporte.com está informando, né? Tite tem consulta dos Estados Unidos e avalia futuro. Então, é mais um concorrente, né? O Flamengo chegou a ficar também ter o concorrente Corinthians. Com a contratação do Mano Menezes pelo Corinthians, o torcedor do Flamengo deu uma respirada, falou, não, agora o Tite vem. Mas aí surgiu essa notícia de que Tite tem também consulta dos Estados Unidos, do futebol dos Estados Unidos, né? Vamos aguardar os próximos capítulos para a gente saber. Claro que, assim como eu coloquei lá, vizinho, você que não conhece minhas redes sociais, no TikTok é Cristiano Santos V. TikTok, Cristiano Santos V. No Instagram é Cristiano Santos Radialista, @Cristiano Santos Radialista. Toda novidade que aparece, por exemplo, se o Flamengo anunciar a contratação do Tite, do técnico Tite, nós vamos noticiar por lá, tá bom? Porque nosso canal aqui são 2 vídeos por dia e nem sempre dá pra gente colocar todas as informações por aqui. Por isso, a gente vai estar colocando para você lá no nosso TikTok, né, que é o Cristiano Santos V, e também no Instagram, @Cristiano Santos Radialista, @Cristiano Santos Radialista. Lá no Instagram e no TikTok é Cristiano Santos V. Belezinha? Só seguir a gente por lá, que vocês vão também saber aí, caso, né, o Flamengo ainda hoje consiga contratar, né, confirmar a contratação do técnico Tite, ou uma outra negociação, de repente, tá muito enrolado, muito, né, já teve reunião, já jantaram junto e tudo, e até agora não se tem nenhuma novidade em relação à contratação do técnico Tite. A novidade, como você já sabe desde ontem, né, coloquei lá também no Instagram, no @Cristiano Santos Radialista, no Instagram e no TikTok. Coloquei lá para vocês também, Cristiano Santos V, a demissão aí do técnico Sampaoli e a contratação do técnico Mano Menezes pelo Corinthians. Espera só um pouquinho que a gente volta já para falarmos aí de Libertadores da América. O Palmeiras consegue um bom resultado na Argentina contra o Boca, e falaremos também sobre Série C, Série B e Série A do Brasileirão, os jogos que acontecem nesse final de semana. O jogo da Série B que abriu aí mais uma rodada, a 30ª rodada da Série B.
jogos de ontem a gente vai trazer para vocês também e a continuidade da rodada nesse final de semana. Segura só um pouquinho que eu volto já já. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista com o nosso primeiro vídeo desta sexta-feira. Está de volta agora para falarmos aí de Libertadores, a Conmebol Libertadores 2023 e também Série C, Série B e Série A do Campeonato Brasileiro. A gente fala já já para vocês. Falando do jogo de ontem entre Boca e Palmeiras, jogo de ida por uma das semifinais aí da Libertadores da América. Já falei para você que ontem Fluminense e Internacional no Maracanã empataram em 2-2. Ontem, mais conhecida como quinta-feira, foi a vez da equipe do Palmeiras visitar o Boca. Mas, gente, você que já acompanha futebol já há algum tempo, né? Que acompanhou aquele Boca Juniors dos anos 2000, você vê o Boca jogando hoje, é assim uma coisa lamentável, né, gente? Deprimente, né? Boca jogando em casa, amassava os seus adversários, independente de quem fosse. Amassava. Boca ontem rodava a bola, tentava Cavani e nada. Cavani até perdeu um gol lá de cabeça, né, no primeiro tempo. Na verdade perdeu não, ele cabeceou a bola foi pra fora, né? Deu azar na cabeçada. Mas o que me chamou a atenção ontem também foi a questão do Palmeiras. Eu venho dizendo isso aqui já há bastante tempo. O Palmeiras, esse ano especificamente, caiu demais de rendimento. O Palmeiras, não sei, assim, tomara que melhore no jogo no Allianz. Vai estar com o apoio da sua torcida, tem que vencer o jogo para passar para a final da Libertadores. O Palmeiras precisa de um repertório melhor ou maior de jogo. O Boca ontem não fez cócegas no Palmeiras. Qual foi para não dizer que o Everton fez uma grande defesa, o Everton fez uma defesaça no vacilo do Marcos Rocha. Porque aquela bola do Marcos Rocha é para ele chegar e chutar, tirar dali. Marcos Rocha tentou sair jogando e quase complicou. Até saiu o gol, né? Mas o jogador tinha feito falta no próprio Marcos Rocha, né? Mas só. Não teve uma grande defesa assim. Você que de repente não assistiu o jogo, pode pegar os melhores momentos. Não teve uma grandes defesas assim do goleiro do Palmeiras. Assim também como não teve uma grande defesa do goleiro do Boca. O Palmeiras marcou muito bem, isso é verdade, tem que ser dito. A marcação do Palmeiras foi muito boa
e até foi elogiado na transmissão, né? E eu concordo com esse elogio, tem que elogiar mesmo, o Gustavo Gomes e o Murilo. Dois zagueiraços, muito firmes, tranquilos, e olha que jogar lá na La Bombonera, só esse nome La Bombonera já, né? Alguns jogadores já começam a tremer, né? Pela história que tem esse estádio. E o adversário também, a história que tem o adversário, no caso o Boca Juniors. Mas o Palmeiras, se o Palmeiras fosse um pouquinho mais corajoso ontem, teria pelo menos trazido 1-0 de lá. Teria. O Palmeiras abdicou de jogar. Abdicou de jogar. A grande verdade é essa. Tomou, nos últimos 5 minutos, tomou um sufoco, mas não foi aquele sufoco também. Aquela coisa, aquele desespero do Boca, bola na área, né? Como já disse para vocês, não vi assim o Everton sofrendo, o Palmeiras sofrendo. Não vi, sinceramente não vi. Assisti o jogo todo. O time do Palmeiras defensivamente se comportou muito bem. Agora precisa achar meios, que agora vai jogar em casa. O Palmeiras nas quartas e nas oitavas e nas quartas de final se classificou com os resultados conquistados fora de casa. Pela primeira vez nesta edição da Libertadores, o Palmeiras vai se ver com a obrigação de vencer o jogo, de fazer o resultado. E agora? Vai ficar com aquele joguinho de bola, cruza para a área. Gente, o Boca, normalmente ele joga melhor fora de casa, isso é histórico, do que dentro de casa. Antigamente, com aquele time dos anos 2000, eram as duas coisas, era fora e dentro. Quando as coisas não iam bem dentro da Bombonera, o Boca buscava, né, o resultado fora de casa. Também é um time tarimbado aí em Libertadores. É um time que, assim, experientíssimo em Libertadores. Tem jogadores que podem decidir. Então o Palmeiras precisa criar um repertório mais vasto de jogadas. Porque se ficar com aquela jogadinha, bola para Piquerez, bola para cruza na área, bola para Marcos Rocha, cruza na área, bola para o Rafael Veiga, aí o Rafael Veiga do meio campo cruza para a área, uma falta do lado da área, bola para a área. Se ficar só nessas jogadinhas aí, gente, e o Boca conseguir um gol, vai enlouquecer o torcedor do Palmeiras. Aí o torcedor do Palmeiras, sinceramente, que é um torcedor que apoia demais durante os jogos, apoia muito, mas evidentemente que o Palmeiras não vem jogando aquilo que se espera do Palmeiras nos últimos jogos, né? O Palmeiras, o Abel Ferreira tem reclamado, ontem reclamou, até algumas vezes com razão, tomou um cartão amarelo ontem, e algumas vezes com razão, apesar de que o árbitro ontem foi muito bem, né? O árbitro ontem foi bem demais, muito bem. Do mesmo jeito que ele deixava a jogada seguir contra o Palmeiras, quando era a favor do Boca, ele deixava seguir também do mesmo estilo. Muito bem o árbitro ontem, muito bem mesmo. Se o Palmeiras reclamar, o Boca reclamar da arbitragem, tá de brincadeira. Não dá para reclamar da arbitragem de ontem. Perfeito. Claro, uns errinhos besta aqui, outro ali, que acontece. É ser humano, né, gente? Mas o Palmeiras precisa, repito, ampliar, né? Ampliar aí a sua maneira de atacar o time adversário. Vai ser em casa, o Palmeiras é favorito demais, jogando em casa. Basta um simples 1-0. Qualquer placar que o Palmeiras vencer, o Palmeiras estará na final da Libertadores da América. Claro que vai jogar já sabendo do seu adversário, do provável adversário do Palmeiras, porque Fluminense e Internacional se enfrentam na quarta-feira que vem, e aí a gente já vai ter uma definição de um finalista, né, da Libertadores da América. E aí, tomara, e eu estou torcendo para que o Palmeiras passe do Boca, para que tenhamos aí uma final brasileira novamente. Fala do Brasileirão da Série C, rapaz, está chegando na sua reta decisiva também, né? Amanhã, mais conhecida como sábado, teremos a equipe do São Bernardo, que recebe às 16 horas o Brusque que já está classificado nesse grupo B. Está classificado já, mas lógico, né, que vai tentar aí atrapalhar a vida do São Bernardo, né?
que é um time aí do interior de São Paulo. São Bernardo que ainda tem chance, vencendo esse confronto, ele continua em segundo. Não dá ainda para o São Bernardo se classificar, não dá, independentemente da vitória, se vencer ou não, se vencer, não dá para classificar, porque o São José tem 4 pontos, ele iria a 7, mas na última rodada o São José poderia alcançá-lo e aí iria para a diferença de saldo de gols, né? Por isso que é importante o São Bernardo vencer e, se possível, vencer por um saldo bacana aí. Mas o problema é que vai enfrentar o Brusque, que nesse momento é o melhor time aí desse octagonal final aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Brusque 12 pontos já classificado, São Bernardo 4 pontos, em segundo, terceiro São José 4 pontos, em quarto o Operário que tem 3 pontos. O Operário joga contra o São José. O São José se vencer, se o São Bernardo vence e o São José vence, o Operário dá adeus. Aí a briga fica entre os dois. E na última rodada, o Operário recebe o São Bernardo. Aí, desse jeito que eu falei, né? Nesse cenário que eu falei, o Operário já é eliminado, né? Já é eliminado. Se o Operário vencer, ele vai a 6 pontos. E aí, o São Bernardo fica com 7, né? E aí é o jogo de quem vencer se classifica, né? Quem vencer se classifica. Se o caso o Operário apronte para cima do São José, né? Pode embolar ainda mais aí essa briga por essa última vaga aí do grupo B, né, rapaz? Pois é. A última rodada o Operário joga contra o São Bernardo e o Brusque cumpre tabela contra o São José. Grupo C tem o Paysandu com 10 pontos, quase classificado. Amazonas 6 pontos, Volta Redonda 4 pontos e o Botafogo da Paraíba 3 pontos. Todo mundo tem chance. O Botafogo da Paraíba mede forças contra o Volta Redonda. Se ganhar, chega a 6 pontos e pode assumir ali a segunda colocação. Aí depende da questão do saldo de gols. Já o Volta Redonda, se vencer, ele chega a 7 pontos. E se o Paysandu, evidentemente, se o Paysandu ganhar o seu confronto contra o Amazonas, com esse resultado, se o Volta Redonda vencer o Botafogo da Paraíba, ele assume a segunda colocação e vai para a última rodada aí, dependendo apenas só das suas forças para conseguir a sua classificação. O Paysandu tem que vencer o jogo, porque vencendo o confronto, ou talvez até um empate, já dê a classificação aí a equipe do Paysandu. Aí é um empate dá, né? Porque aí, como o Paysandu joga contra o Amazonas, que tem 6 pontos, o Volta Redonda pode chegar a 7. Ele chegando a 7, o empate do Paysandu vai a 11. Ele só pode chegar a 10, né? O Volta Redonda só poderia chegar a 10, né? Então, o Paysandu, com o empate, já se garante na próxima Série B do ano que vem, né? Já na próxima Série B do ano que vem. Então, Botafogo da Paraíba e Volta Redonda amanhã no sábado, e no domingo teremos o Paysandu contra a equipe do Amazonas. É a Série C do Campeonato Brasileiro, já tem um classificado, faltam 3 vagas a serem definidas aí para a próxima Série B de 2024. Falando em Série B, tivemos ontem a abertura da 30ª rodada, o Mirassol venceu o CRB por 1-0, tivemos o Londrina 1-0 para cima da equipe do Sampaio Corrêa. Vitória até surpreendente do Londrina, né, rapaz? O Londrina, com o resultado, chegou a 24 pontos, ficou ainda distante, né? 6 pontos ali para sair da zona de rebaixamento. 6 pontos do Avaí, que ainda joga na rodada. O Avaí tem um jogo duro, né? Amanhã, na verdade hoje, quinta-feira, sexta-feira, contra a equipe do Sport às 19 horas. O Sport precisa vencer para se aproximar ainda mais aí da classificação para a Série A e quem sabe, né, assumir a liderança aí em caso de derrota do Vitória no Barradão para Tombense. Então Avaí e Sport às 19 horas desta sexta-feira se enfrentam. Hoje também, só que um pouco mais tarde, às 9h30 da noite, o líder Vitória recebe a equipe do Tombense. No Alfredo Jaconi, o Juventude recebe a equipe do Criciúma. Amanhã,
às 3h30 da tarde. No Brinco de Ouro da Princesa, no sabadão, também teremos às 17 horas o Guarani recebendo o Novo Horizontino. Ituano também no sábado recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. O ABC fecha aí os jogos do sábado com a Ponte Preta às 18 horas no Frasqueirão. O ABC já condenado aí à Série C do Brasileirão do ano que vem. No Serra Dourada, no domingo, o Vila Nova recebe a Chapecoense. O Vila ainda precisando pontuar para ter chances ainda, né? Se ele ganha, ele vai a 49 pontos, pode ficar a 1 ponto do G4. Já a equipe da Chapecoense precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. Em caso de vitória da Chapecoense e derrota do Avaí, a Chapecoense sai da zona do rebaixamento. E fechando essa 30ª rodada, no domingo às 18 horas, o Ceará recebe o Atlético Goianiense. São jogos da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que na segunda-feira a gente traz tudo isso para vocês que estão ligados com a gente, se Deus quiser. Série A de Brasileirão, começa amanhã, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo recebe a equipe do Bahia. O Flamengo vem aí do vice da Copa do Brasil, né, rapaz? Pressionado demais, ainda sem técnico. Possivelmente o técnico do Sub-20 do Flamengo vai comandar a equipe, mesmo que mesmo que o Tite seja contratado, o Tite ainda não comanda o Flamengo no jogo de amanhã, às 16 horas no Maracanã, contra o Bahia, que será comandado aí pelo técnico do Sub-20 do Flamengo, porque o Flamengo não tem uma comissão técnica fixa, por isso vai ter que pegar um técnico do Sub-20 para comandar a equipe nesse jogo contra a equipe do Bahia. Jogo importante, porque o Flamengo é o 7º colocado, precisa agora, mais do que nunca, pontuar, porque ele precisa, via Campeonato Brasileiro, conquistar uma vaga para a próxima Libertadores da América. O Flamengo passou zerado em relação a títulos nesta temporada. Não, assim, lógico, matematicamente ainda dá para ser campeão brasileiro, mas é improvável que aconteça. É improvável que isso aconteça. Então, o Flamengo agora é brigar pela Libertadores da América do ano que vem. Seria mais um vexame, né, caso o Flamengo não conquistasse uma vaga na próxima Libertadores da América. Só que do outro lado tem o Bahia. O Bahia precisa desesperadamente de 3 pontos. Ou precisa pontuar na competição. Bahia, e com o jogo do Vasco na última segunda-feira, entrou na zona de rebaixamento. E precisa vencer o Flamengo para sair da mesma já nessa rodada 25 do Brasileirão. Então não vai ser jogo fácil também para a equipe do Flamengo, não. Além de toda a pressão que vai sofrer do torcedor, evidentemente, o Flamengo até reduziu a questão do ingresso, né? 25, 30 e poucos reais aí vai custar o ingresso para alguns setores lá do estádio do Maracanã para o confronto contra o Bahia, para ver se o torcedor vai ao estádio e consegue empurrar o Flamengo para ver se volta a vencer e consiga aí subir na tabela de classificação rumo à próxima Libertadores da América. Também no sábado, mais conhecido como amanhã, teremos o Fortaleza contra o Grêmio. O Fortaleza está envolvido na Copa Sul-Americana, tem um jogo da volta na terça-feira contra o Corinthians. É provável que o Fortaleza coloque time misto ou faça uma mescla aí de time titular com time misto, com reservas, né, para esse confronto contra a equipe do Grêmio. O Grêmio, que é um dos times ali que persegue o Botafogo, está a 8 pontos do Botafogo. Se vencer esse confronto, pode diminuir a diferença para 5 pontos em relação ao Botafogo. Então é importantíssimo aí esse jogo para o Grêmio. Eu digo para o Grêmio porque para o Fortaleza está com a cabeça nesse momento na Copa Sul-Americana. Também no sábado, às 18h30, teremos no Morumbi o clássico entre São Paulo, campeão da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Corinthians de técnico novo. Mano Menezes assumiu já, fez o treinamento de ontem, vai treinar o Timão hoje novamente para essa difícil missão contra o São Paulo. São Paulo que jogou com time reserva, né, o misto, contra a equipe do Coritiba no jogo remarcado da 22ª rodada. Agora tem essa missão aí. O São Paulo, que tem 31 pontos,
precisa continuar pontuando para subir ali e sair cada vez mais da parte de baixo da tabela de classificação. Já o Corinthians tem 30 pontos, né, tem 5 pontos ali do Bahia, que é o primeiro que abre a zona do rebaixamento, ou seja, Corinthians também precisa pontuar. Também no sábado, o Cuiabá recebe o Fluminense que na quarta-feira, né, decide a sua vida contra o Internacional no Beira-Rio, pela semifinal da Libertadores da América. Provavelmente, né, isso não, né, ainda não... Como ninguém tem acesso mais aos treinamentos dos times, então não tem como saber, mas provavelmente o Fluminense deve mandar time misto ou time reserva para esse confronto contra o Cuiabá, até porque a viagem é longa, né? O Fluminense vai priorizar nesse momento a Libertadores da América. Muito calor lá no Amazonas, né? E aí, evidentemente que a viagem é muito longa, deve ir os garotos para esse confronto contra a equipe do Cuiabá. E o Cuiabá, que já não vence há bastante tempo, já começa a enxergar ali muito próximo à zona do rebaixamento, precisa aproveitar essa oportunidade que o Fluminense vai jogar com um time misto ou reserva para fazer os 3 pontos e voltar a vencer na competição. O Cuiabá é o 12º com 29 pontos, já está a 4 pontos da zona do rebaixamento. O Fluminense é o 5º colocado com 41 pontos. No Beira-Rio, teremos o Internacional contra o Atlético Mineiro. O Internacional é a mesma situação do Fluminense. O Inter é o adversário do Fluminense no Beira-Rio na quarta-feira. Conseguiu um bom resultado no Maracanã em 2-2. Vitória aí por qualquer placar classifica o Internacional para a final da competição. Então, o Inter deve mesclar, deve colocar um time misto nesse confronto contra a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que vai tentar se aproveitar dessa situação. É o 9º colocado com 37 pontos. Ele vencendo, ele já entra ali no G6 da competição. Né? Já se iguala ali aos times, ao 5º e ao 6º, né, que é o Fluminense e também o Atlético Paranaense, em caso de derrota desses times. Pode ficar com a mesma pontuação que o Atlético Paranaense e com apenas 1 ponto atrás da equipe do Fluminense. Então, um jogo interessante, importante, principalmente para o Atlético Mineiro. Claro que para o Internacional também. O Inter tem 29 pontos, está a 4 pontos da zona de rebaixamento, mas nesse momento, evidentemente que o Internacional não está nem aí para o Campeonato Brasileiro, e sim para a semifinal da Libertadores da América. No domingo, às 16 horas, teremos um confronto muito esperado, que é entre Santos e Vasco da Gama. Claro que a gente queria estar falando aqui de um confronto valendo vaga em Libertadores da América, briga pelo título, mas é só uma briga aí para ver quem não vai cair para a Série B do ano que vem. Santos de um lado, Vasco do outro. E o que chamou a atenção, principalmente nesta semana, mais especificamente ontem, quinta-feira, foi a ida aí dos dirigentes, ou alguns dos dirigentes, né, do Santos até a CBF para conversar com a arbitragem, né? Com a arbitragem em relação a esse confronto entre Vasco e Santos. Na verdade, Santos e Vasco, porque o jogo é na Vila Belmiro. O Daronco que vai apitar esse confronto. Então, tanto o Santos quanto o Vasco, principalmente o Vasco, que normalmente o Vasco é prejudicado pela arbitragem, tá com o pé atrás aí com o Daronco. E também, evidentemente, um jogo que vale muito, né? Um jogo que vale muito aí para ambas as equipes. O Santos é o 18º colocado com 24 pontos. Se ele vencer, ele pode sair da zona de rebaixamento e ultrapassar, inclusive, o Vasco da Gama. Caso de vitória do Vasco, complica demais a situação do Peixe na tabela de classificação. A bola rola às 16 horas do domingo. No Mineirão também no domingo tem um clássico mineiro entre Cruzeiro e América Mineiro. Cruzeiro muito bem na tabela de classificação, tem 29 pontos. Vencendo vai a 32 pontos e pode chegar à 10ª colocação. Já o América Mineiro está afundado dentro da zona do rebaixamento e vem de uma sequência de 8 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. O América Mineiro tem 17 pontos, precisa desesperadamente ali da vitória, porque são 9 pontos de diferença para a equipe do Goiás, que é a primeira fora da zona do rebaixamento. Precisa vencer e logo contra o Cruzeiro no clássico no Mineirão.
né? Pois é, jogo difícil para o América Mineiro e também para o Cruzeiro, né? Porque o América fez um jogo, apesar de jogar o segundo tempo todo com um jogador a menos, foi um jogo muito complicado contra o Vasco da Gama na segunda-feira. Clássico também no Paraná, né, rapaz? O Coritiba, num desespero total, né? Pode ser aí o seu último respiro na busca por não cair para a segunda divisão, joga contra o seu maior rival, que é o Atlético Paranaense. É o tal do Atletiba. Pois é, o jogo será no Couto Pereira e o Atlético Paranaense vai sem seu principal astro, que é o Vitor Roque, que não atua mais nesta temporada, né? Devido a uma lesão que sofreu no último jogo aí, ou no penúltimo jogo do Atlético Paranaense, né? Então, o Atlético Paranaense tem um clássico contra o Coritiba. O Atlético, se vencer, chega a 43 pontos e pode até entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Já a equipe do Coritiba é a lanterna da competição. Se perder, matematicamente ainda não, né? Mas fica muito, mas muito perto de cair para a segunda divisão. Também no domingo é dia do Bragantino receber o Palmeiras. A gente tem que saber como é que vai esse time do Palmeiras para esse confronto, né? O Palmeiras também envolvido na Libertadores da América, mas claro que também não quer se desgrudar aí do Campeonato Brasileiro. Não acredito que o Palmeiras vá com força máxima para esse confronto em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi, contra a equipe do Bragantino. Não acredito. Acho que o Palmeiras vai mesclar aí jogadores titulares e jogadores reservas. E o Bragantino pode se aproveitar disso, né? Bragantino, que é o quarto colocado com 42 pontos, se vencer, pode chegar a 45, e a combinação de resultados aí, caso o Grêmio não vença o seu confronto, o Bragantino ultrapassa. Como joga contra o segundo colocado, o Bragantino pode ultrapassar também o Palmeiras e assumir a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Que campanha do Bragantino, né, rapaz? Campanha espetacular aí do time de Bragança Paulista. Já o Palmeiras, se vencer o confronto, chega a 47 pontos. Pode contar com o tropeço do Botafogo na segunda-feira, né? E chegar aí a diminuir a diferença, que hoje é de 7 para 4 pontos na competição. Só que o Botafogo joga em casa, o seu Nilton Santos, o chamado tapetinho, né, rapaz? Contra a equipe do Goiás. O Goiás, que está ali na 16ª colocação, próximo à zona de rebaixamento, uma posição acima, né, da zona de rebaixamento. Um ponto só separa o Goiás do Bahia, que abre a zona de rebaixamento. Então, jogo é na casa do Botafogo, mas promete ser um jogo duro. Promete ser um jogo duro, porque o Goiás precisa da vitória também, ou pelo menos pontuar, para não entrar na zona do rebaixamento. Se o Goiás vencer, é claro que ele continua fora da zona de rebaixamento. Se ele empatar ou perder e o Bahia ou o Santos vencer o seu jogo, o Goiás entra na zona do rebaixamento. Já o Fogão pode abrir 10 pontos ou então a manutenção dos 7 pontos de diferença para a equipe do Palmeiras e 8 para a equipe do Grêmio. É a situação, os jogos da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, né, rapaz? Claro que a gente vai acompanhar tudo nesse final de semana, e na segunda-feira, se Deus quiser, a gente traz tudo para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista. A você que gostou aí desse nosso vídeo, nosso primeiro vídeo aqui desta sexta-feira, deixa o joinha, tem um espacinho de comentários aqui, comente sobre os nossos assuntos, dê a sua opinião sobre os jogos aí, né? Você pode usar o espacinho de comentários aqui para você, de repente, dar os seus palpites aí. Falando em palpite, vamos lá palpitar aqui nessa rodada 25 do Brasileirão. Vamos rapidinho? Ó, Flamengo e Bahia, para mim 2-0 Flamengo. Fortaleza e Grêmio, 2-1 pro Grêmio. Clássico paulista entre São Paulo e Corinthians, acho que vai ser empate, 1-1. Cuiabá e Fluminense, acho que o Cuiabá vence por 2-1. O Internacional contra o Atlético Mineiro, acho que dá Atlético, né? 2-1 Galo nesse confronto, porque o Internacional vai com time reserva. Santos e Vasco, aqui é jogo, rapaz, para falar o placar disso aqui é complicado, né? Os dois times precisando do resultado, mas eu acho que é jogo de muitos gols. Eu vou aqui de 3-2 para o Vasco, nesse confronto. Cruzeiro e América Mineiro.
Acho que vamos ter uma goleada aí, viu? Cruzeiro jogando em casa contra o desesperado América Mineiro. Eu vou de 4-1 para a equipe do Cruzeiro. Coritiba e Atlético Paranaense, eu acho que 3-1 para o Atlético Paranaense. Bragantino e Palmeiras, acho que o Bragantino vence. O Palmeiras está com a cabeça na Libertadores. 2-1 para o Bragantino. E Botafogo e Goiás, eu acho que vai ser jogo duro, mas mesmo assim, jogando em casa, o Botafogo já não vence alguns jogos no Campeonato Brasileiro, precisa encontrar aí as vitórias. Botafogo 2-0 para cima do Goiás, é o meu palpitômetro. Quero saber o seu, tem um espaço aqui de comentários, deixa aí o seu palpite nessa rodada 25 do Campeonato Brasileiro. Demais informações que a gente trouxe aqui, dê a sua opinião também. Compartilhe o nosso vídeo com seus amigos, a sua família, nos seus grupos das suas redes sociais. Se não for inscrito, se inscreve aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Às 18 horas a gente volta para a gente fechar esta sexta-feira e também esta semana de informações aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Não se esqueça de acompanhar a gente também nas redes sociais, facebook.com/Cristiano Santos, no Instagram, Cristiano Santos Radialista, Instagram, @Cristiano Santos Radialista, no TikTok, Cristiano Santos V, Cristiano Santos V no TikTok, no Instagram, Cristiano Santos Radialista, e lá no Facebook, facebook.com/Cristiano Santos. A gente se fala, a gente se vê, se o nosso querido e bom Deus nos permitir. Tamo junto!